Sim. A Disney, ela está formando a estrutura de experiência do cliente há mais de 50 anos. Ok. Então, quando você pega a Disney, ela bate em quê? Reforço ao longo do tempo, treinamento e orientação. Então, ela tem esses pilares para poder fazer com que essa cultura ela seja propagada e se tenha uma metodologia de aprendizado e também de verificação de indicadores dentro da empresa. Então, quando eu falo desse ponto de treinamento, tem empresas que me contratam para fazer um treinamento, eu tenho esse serviço, a solução. Sim. Mas o que dá mais certo é um trabalho de consultoria, claro, com tempo programado de início e fim, mas que tem ali um reforço ao longo do tempo das atividades. Acompanhamento. Um acompanhamento. Porque muitas das vezes o dono não tem esse tempo de acompanhar lá na ponta, né? E talvez o gestor ou o responsável por aquela área Perfeito. tenha um outro olhar, né? Então, daí da importância, né? Disso, de um treinamento impactante, né? Dentro dessa área, trazendo esses indicadores, né? Do quão melhora a margem de lucro da empresa, do quão tem de retorno, de recompra, né? Aí talvez até bater nesse papo que eu lembrei de um caso, né? Logo quando eu voltei da Austrália, depois que eu fui para lá, acho que foi em 2009, 2010. Eu falei, poxa, eu vou entender aqui alguns cursos aqui do Sebrae e tal. Eu lembro que eu me cadastrei para poder dar uma olhada nesse universo que estava rolando empresarial, que eu tinha acabado de retornar. E aí eu vi lá a jornada do cliente, né? E aí era interessante porque era tudo muito com figuras, imagens e tal, para prender a atenção, ou seja, já pensando no cliente, correto? Né? Já pensando no cliente. Perfeito. Então tinha um storytelling ali para te conduzir. E aí uma das questões era o desafio, né? Como você tornar um passante, né? Uma pessoa que está aí, num comprante. Sim. Né? Depois, como transformar esse comprante num recomprante, né? Ou seja, que vai comprar nova vez, isso. E depois, como fazer esse recomprante virar um fã, né? Ou seja, realmente recomendar a empresa. E isso, pô, tem mais de 10, 12, 13 anos, né? E voltando aqui nesse assunto, me lembrei desse caso. O empresário, ele está realmente preocupado com essa recompra quando ele foca assim, eu quero melhorar a experiência do cliente, ok. Contrata uma consultoria, mas ele fica de olho nesses indicadores de recompra e tal, ou não necessariamente? Isso vai ser uma consequência de médio e longo prazo, por exemplo? Assim, esses indicadores eles são extremamente importantes. Quando você fala da jornada de experiência do cliente, você fala desde o momento que ele sai de casa. Imagina, se é uma mãe, tem filho, vai no dentista, precisa agendar rápido, precisa resolver a vida. Então a jornada do cliente começa muito antes dele sair de casa para ir até o estabelecimento. Então esses indicadores para a gente entender ali exatamente questão de recompra, taxa de indicação, que são os principais indicadores para demonstrar a maturidade da experiência do cliente, precisam ser medidos desde o início do projeto.